E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Arthur Paiva, estou aqui com o Raul Paiva. A gente veio trazer mais um conteúdo para vocês aí. Já saiu alguns vídeos aí sobre premiação e hoje vamos falar sobre técnico do ano, né? Como é votado, como é as narrativas em torno a essa premiação, né? Como são o ganho, como é os tipos de vencedores desse prêmio, como é que ocorre mais ou menos. A limitação ali do prêmio também é importante saber essas premiações de temporada, né? E o Raul vai falar um pouco mais agora sobre esses detalhes um pouco mais específicos. Né? Pois é, Arthur, vocês já falaram bem no vídeo do MVP, né? Sobre aqui também disponível aqui no canal, sobre exatamente como as narrativas são importantes para os prêmios da NBA, né? Agora, eu acho que principalmente para o prêmio de MVP, mas também para o prêmio de técnico, assim. Acho que alguns outros prêmios, por exemplo, Sexto Homem. Acho que narrativa não é tão importante. O Sexto Homem, por exemplo, é um termo que ganha muito impacto, né? Que tem mais impacto que aparece mais. Agora não é tão narrativo quanto o técnico do ano e o MVP, né? Justamente para entender como é que funciona a votação para técnico do ano. Antigamente, a votação técnico do ano, você selecionava 2 jornalistas de cada cidade, de cada time, de cada divisão da NBA. Então, são 30 times da NBA, na época não eram 30, né? Mas estou usando a NBA atual como exemplo. Eram 30 times, você pegava dois jornalistas de cada cidade. Claro, era uma época, essa época que eu tô falando, antiga, antes da década de 90, que a NBA era meio regionalista, né? Você tinha ali as coberturas do estado, né, as coberturas da cidade. Atualmente é um grupão de jornalistas, né? E integrantes da mídia que tem o voto para técnico do ano. Então, é assim, a partir desses votos que são definidos. Então, basicamente, jogador não vota, técnico não vota, capitão, como é costume no futebol, não vota, só vota jornalista e ex-jogador que atua na mídia. Uma pergunta até agora. Times como Los Angeles, eram 4 ou eram 2 jornalistas? Você vai saber Não, dizer. eram 4, pô. Eram dois jornalistas por. Mas eu imagino que deveriam ser. Acho que deveriam ser tipo 2 jornalistas da cobertura do Clippers e 2 jornalistas da cobertura do Lakers, sabe? É que você falou cidade dessa impressão aí. É verdade. Tanto a minha dúvida quanto Boa dúvida. a dúvida, né? Então, vou começar falando aí de a forma mais simples de você ganhar do técnico do ano, né? Seria você ser o técnico do melhor time da NBA. É muito, muito simples isso. Não importa o seu elenco, não importa nada. Ser o melhor time, com o melhor elenco. Pô, a gente tem exemplos do Milwaukee Bucks, tem exemplos do San Antonio ali no começo da década desse século ainda, né? Mas da década de 10. Esses caras simplesmente. O técnico não fez, na teoria, nenhuma mágica, só fez o time funcionar com os melhores. Tem os melhores jogadores, tem o melhor elenco, e o time ganhou muito jogo normal. E é técnico do ano, não teve nenhuma surpresa na temporada, dão para esse cara. Basicamente isso, né? Acho que a linha de corte ali com 60 vitórias é uma boa linha de corte. Se algum técnico ganhar 60 jogos, dificilmente ele não vai ser indicado, né? Eu não tenho de cabeça aqui qual é a porcentagem. Ele faz por porcentagem, né? Sempre por porcentagem. Eu vou até tirar rapidinho na calculadora aqui. 60 vitórias de 82, é um cálculo simples, né? 60 dividido por 82. Deve 70. 5. 73% de vitória. Tô Se o bem, cara tem matemática. 70. Não tem jeito, né, pai? Matou. 73% de vitória é um percentual meio absurdo demais para você levar em consideração qualquer outra coisa, né? Aí esse é o primeiro ponto, realmente. E aí você tem aquele. Você tem aquele Golden State Warriors, talvez seja o mais emblemático, ganhou 73, não tem como o cara não ser, né? É impossível. E aí bom, um outro ponto, uma outra forma de ganhar, e é uma forma meio comum que a gente vai falar, são 2 formas comuns, mas a gente vai dividir em 2 para deixar mais claro. A primeira é ser técnico de um time que deu um salto na temporada. É um time que estava ali, todo mundo sabia que tinha boas peças e do nada começou a jogar muito melhor. Que é o tipo, o prêmio do Thibodeau agora, recente, o mais recente, né? Com o New York Knicks. E o prêmio agora o último técnico do ano, que é o Mike Brown, né? O Mike Brown ganhou por causa disso. Você sabia que o Sacramento tinha boas peças.
sabia que o De'Aaron Fox a qualquer momento da vida ia ser All-Star. Só que simplesmente aconteceu naquela temporada, né? E aí eles foram nos playoffs, em boa posição. Então tudo isso faz sentido. Eu tô aqui com os números abertos. Esse time do Sacramento ganhou 48 jogos. Bem longe dos 60 que a gente falou. Mas é porque na temporada não teve ninguém que passou dos 60. Então, assim, deixa em aberto, né? Deixa em aberto. E aí, quando deixa em aberto, é um bom argumento esse, né? Exatamente. Por isso também que tanto o técnico do Minnesota quanto do Oklahoma esse ano estão na competição aí. São nomes bons, bem falados para essa premiação. E outra, é um cara que consegue juntar todas as peças, né? Então, muitas vezes, como diferente da premiação do Mike Brown quando Tom Thibodeau, é que do Tom Thibodeau já tinha os caras um pouco mais estabelecidos na liga, né? Já tinha o Julius Randle ali, já tinham bons jogadores, não necessariamente jovens. O Mike Brown, acho que até teve a troca pelo Sabonis, né? Foi na temporada anterior, né? Isso. Foi na temporada anterior, foi no finalzinho da temporada anterior, isso. E conseguiu juntar todas as peças e estourou terceiro lugar da conferência, entende? Então, é algo primordial esse técnico que consegue juntar isso tudo, certo? E nisso, a gente pode meio que falar que esse técnico, ele é meio que um underdog no meio dos técnicos ali eu tô com problemas de me expressar, mas quando você olha o Power Rank no início da temporada, você via o Sacramento ali em 25º, e do nada ele é, provavelmente 6 melhores times da liga na temporada regular, né? Outra coisa que vale ressaltar, esse técnico da NBA, essa temporada regular. Então, tem técnicos e técnicos, né? Então, técnicos como o Dwayne Casey, por exemplo, foi técnico do ano na temporada regular, perdeu para o Cleveland nos playoffs, foi demitido. Porque já havia 3 temporadas ele sendo um ótimo técnico, concorrendo, e nos playoffs não dava resultado. Eu acho que passando vergonha até, né? Na verdade. Exatamente. Eram as derrotas até meio feias de Toronto na época. Acho que esse ano, inclusive, que surgiu o LeBronto, né? Eu acho que foi. Brincadeira. E nisso, tem um técnico que é totalmente contrário. Eu vou tirar aqui, meu time, mas infelizmente é a realidade, né? O Eric Spoelstra, por exemplo, não faz temporadas excepcionais. Você não vê o Eric Spoelstra. Não, uma série de fatores, né? Que nem tanto culpa dele, né? Exatamente. E nisso, ele consegue tirar o máximo de qualquer jogador ali, e nos playoffs ele se dá super bem. É um cara que tem ajustes no meio do jogo muito bom, entendeu? Fica quando o jogo mais dinâmico ali, ele consegue se ajustar. Diferente do Dwayne Casey, que não conseguia passar do LeBron com mais 12 jogadores que não sabiam nem jogar basquete direito. Então, é isso. Eu falei um pouco dos dois tipos, né? O primeiro era justamente esse que superava a expectativa, e o outro, né, que talvez seja o caso mais apropriado para o Oklahoma City desse ano, que é o time jovem, né, que explode. Porque o que acontece? Esse time que supera a expectativa nem sempre continua brigando nos outros anos, né? Assim, às vezes consegue continuar brigando, mas nem sempre vira um contender absoluto, assim. O que parece meio diferente do caso do Oklahoma, né? Parece estar no ascendente. E já foi o caso do Oklahoma em 2010 também. O Scott Brooks ganhou o prêmio de técnico do ano. Para você ter uma noção aqui, eu tenho aqui na mão, o Scott Brooks ganhando 50 jogos, velho. 61% de aproveitamento. Bem abaixo dos outros, né? Ali, bem parecido com o do Mike Brown, por isso que a gente está dividindo essa mesma categoria em duas categorias, né? É justamente esse time jovem que explode. E aí, invariavelmente, continua disputando depois por muito tempo. Acho que foi o caso do Boston Celtics, do Brad Stevens, que não ganhou, mas que tinha um caso ali para ser técnico do ano justamente por isso. Era um time jovem, explodiu e aí continua até hoje, né? Acabou não ganhando. Mas eu acho que isso é outro ponto a se destacar, né? Vale ressaltar que tem técnicos que estão estabelecidos e, na dúvida, dá para ir, por exemplo. Então, não é um caso tão forte, mas, por exemplo, quando estava na era do Miami Heat ali com o LeBron, tinha o Miami e o San Antonio também ganhou bastante. O Greg Popovich era exposto. O exposto não era esse técnico tão impactante quanto é hoje, mas na época fazia boas temporadas, mas com elenco muito superior em questão de nome, questão até da condição que os jogadores estão na carreira, certo? E enquanto isso, o Greg Popovich continuava ganhando mais 55 jogos, por exemplo,
com jogadores já um pouco passados da idade, apesar de ser grandes nomes. E, pô, o Eric Spoelstra é um grande técnico e não tem técnico do ano. Não, o Não, Brad Stevens também foi, né? Um bom técnico e não ganhou. foi Tem alguns. pouco tempo. Pouco tempo, é. Mas tem outros casos curiosos aqui que eu tô com a tabela aberta. O Popovich, você falou, ele ganhou com 75% de aproveitamento, quase 76% naquele ano do lockout, né? Então, ele teve 50 vitórias, mas isso é um aproveitamento de 76%. Ele só teve 16 derrotas. E ele ganhou em 2013 e 2014 também com 75% de aproveitamento também. Ele fez 62 vitórias naquele ano. Então, assim, é isso, continuou dominando, mesmo com o time mais velho, ele continuava dominando, né? Não... É muito difícil, é isso, velho. Times que ganham mais de 60 vitórias, é muito difícil não ganhar o prêmio do técnico do ano, porque geralmente é um patamar acima dos demais, assim. Poucas vezes 2 times ganham mais de 60 vitórias na temporada, numa conferência. Eu lembro que no ano daquela run do LeBron, aquela run da 2007, eu acho, que ele foi para a final contra o San Antonio. Ganhou 66 jogos. O San Antonio ganhou 66, teve Não. um outro time, eu acho. O Dallas ganhou 66. Não, ganhou 50. Não, aquele ano o Cleveland ganhou 66, não. O Cleveland ganhou 52, eu acho. E o Detroit Pistons ganhou 55. Só que do outro lado, o Los Angeles Lakers e o San Antonio, os dois ganharam mais de 60 jogos. E o Dallas Mavericks ficou com 59. Acho que foi uma parada bem assim. Então, tipo, foi um ano completamente absurdo. Eu nem sei quem ganhou. Eu vou até conferir aqui. Aparentemente nenhum deles. Quem ganhou foi o técnico do New Orleans. Acho que foi o único Chris Paul. É isso, do Chris Paul. Acho que ele ficou até em segundo MVP, algo do tipo. Pode crer. O que você falou do LeBron que ganhou 66 foi o Mike Brown, né? Mas foi em 2008, foi um ano depois disso. Acho que é isso, mas é uma coisa a comentar, Raul? Não, acho que não. Acho só ressaltar de novo a importância da narrativa para esse prêmio e ficar de olho. Se o cara ganhou mais de 60 jogos, aí forte que ele. Se só ele ganhou 60 jogos, é quase certeza que vai ser ele. E focar que o prêmio de técnico do ano é muito baseado em queda de expectativa. Se você supera a expectativa, você tem boas chances de ganhar, principalmente quando você supera por mais de 5 jogos de vitória. Né? Isso me remete até a outro tipo de ganhar o prêmio, que é segurar as pontas ali. O técnico, por exemplo, do Toronto, quando o Kawhi saiu, mesmo assim ganhou muitos jogos. Então esse cara perdeu o melhor jogador, mas conseguiu segurar as pontas ali, o time foi muito bem. Outro tipo de vencedor de técnico do ano. O George Karl fez isso também em Denver, né? Ganhou aquela temporada 2012, 2013, ganhou, tem aqui, 57 jogos. 57, foi abaixo de 60, mas foi, bem melhor do que todo mundo esperava. Acho que ficou em terceiro ou quarto da conferência, assim, com um time bem abaixo, assim, dos demais, enfim. Ty Lawson jogando basquete. Enfim, um negócio assim que parece até miragem, né? Acho que é daquele time, acho que ninguém ficou na liga por muito tempo, não. Ninguém ficou. O Gallinari, né? O Gallinari tá aí até hoje. Mas a Gallinari tinha saído já pro Knicks. Eita, tinha chegado do Knicks. Tinha chegado do Knicks, tá? Carmelo tinha saído. Enfim, acho que é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve. A gente vai tentar passar por todas as premiações aí. A gente tá vendo se vai fazer as mais novas ali do jogador mais clutch, né? Que não tem muito como saber ali se é muito de número, se é muito, não tem muito como a gente decifrar. E acho que é isso. Muito obrigado por ter assistido até agora.